O tubarão-mangona é uma espécie de tubarão de hábitos costeiros, né? Sempre vive próximo à região costeira. É um animal de grande porte, pode chegar até cerca de 3 metros de comprimento. E ele tem uma curiosidade muito associada à sua biologia reprodutiva. Ele tem uma forma de reproduzir muito especializada. É nessa espécie que a gente tem o registro do canibalismo intrauterino. Os filhotes mais velhos, maiores, podem se alimentar de filhotes menores. É uma estratégia especializada porque ela produz filhotes grandes. Por outro lado, ela produz apenas 2 filhotes a cada gestação, que pode durar de 9 a 12 meses. Então é justamente esse aspecto que torna essa espécie muito sensível às ameaças, como a degradação dos ambientes, poluição química, a captura incidental, que às vezes acontece. Um outro aspecto importante que, como a maioria dos tubarões, ela também tem um crescimento lento. Então, fêmeas adultas demoram cerca, às vezes, de 10 anos para chegar na fase adulta. Machos, entre 6 a 7 anos. Então, são esse conjunto de características de história de vida que trazem um grau de vulnerabilidade dessa espécie. O que existia de informação na literatura era que essas espécies possivelmente copulavam na região sul da América do Sul, às vezes até mesmo sul do Brasil, e migravam para a região mais subtropical brasileira, para águas um pouco mais quentes, durante a gestação. Até que em dezembro de 2024, a gente mantém também um projeto de ciência cidadã no litoral de São Paulo. Um condutor subaquático de alcatrazes fez um registro de 10 indivíduos. E entre esses indivíduos tinham exemplares machos e tinha uma exemplar fêmea com marcas recentes de mordidas. Nos tubarões é comum, durante a reprodução, o acasalamento, os machos se ancorarem nas fêmeas, darem algumas mordidas para facilitar o acasalamento. E existiam fêmeas com marcas que evidenciavam uma cópula, um acasalamento recente. Então, entre os nossos principais achados nesse nosso projeto foi ampliar essa área de acasalamento, que não necessariamente acontece ao sul da América do Sul, ela é uma área mais ampla, então temos evidências que possivelmente esse animal estava se acasalando ali na região de Alcatrazes. Há também evidências de uma agregação dessa espécie no interior do refúgio de Alcatrazes, e mais do que isso, temos o registro de uma fêmea gestante, uma fêmea grávida no interior do refúgio de Alcatrazes. Nesse sentido, a gente destaca a importância que o refúgio de Alcatrazes tem para fases críticas do ciclo de vida de uma espécie de tubarão criticamente ameaçada de extinção. O Groovy é um equipamento de estereofilmagem remota com isca. Ele vai possuir 2 câmeras acopladas nas laterais e uma haste com uma isca no meio, onde a gente vai colocar a sardinha nessa caixa de isca para atrair as espécies que estão ali na região. E bom, o Groovy ele foi essencial nesse projeto justamente porque, por ser um método com filmagem, diferente do mergulho, que é um método com mergulhador que vai produzir bolhas e afastar algumas espécies, o Groovy não. O Groovy ele já vai atrair espécies que são mais difíceis de ver no mergulho, como os tubarões e as raias e outros mesopredadores. O trabalho, na verdade, começa no laboratório, onde a gente primeiro monta os equipamentos, faz a checklist de tudo que a gente vai levar para campo. O equipamento que a gente usa para filmar é um equipamento que precisa ser calibrado antes, então a gente utiliza uma piscina, onde a gente, por ser um equipamento de estereofilmagem remota com isca, a calibração permite que a gente tenha essa noção de profundidade, que as 2 câmeras estejam calibradas e que a gente consiga medir aí as espécies. Em Alcatrazes, a gente tem 38 pontos amostrais, incluindo a ilha principal e outras ilhas e parcéis ao redor da ilha principal. A gente deixa o equipamento filmando por aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia na água, depois a gente retira ele, e aí as análises já são feitas em laboratório para identificar essas espécies que aparecem nas filmagens, medir as espécies, e com isso a gente conseguir índices aí de biomassa e abundância.
o trabalho da Ciência Cidadã, que é um projeto que é financiado pela FAPESP, que foi fundamental para a gente montar esse quebra-cabeça que nos ajudou a elucidar esses aspectos inéditos sobre a história natural do tubarão-mangona em Alcatrazes, mas também nos possibilitou revisitar outros vídeos da espécie em áreas próximas aqui da região, como o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, e entender que possivelmente essa espécie transita entre essas áreas marinhas protegidas aqui do litoral de São Paulo. O nosso grupo vem estudando essas áreas há mais de 10 anos, com diferentes metodologias, e foi interessante, começando esses estudos pelas mangonas, entender que já existiam registros históricos de mangona também na Laje de Santos. Com esses nossos registros mais contemporâneos, é possível afirmar que existe essa movimentação entre essas áreas protegidas, ou seja, existe uma conectividade entre essas áreas, e aí mostra a importância de se ter uma gestão efetiva de toda essa rede de áreas marinhas protegidas que consorcia áreas de múltiplo uso, como as APAs, e áreas de proteção integral, onde a pesca não é permitida, como no refúgio de Alcatrazes e no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Entender a conectividade dessas áreas ainda é uma lacuna de conhecimento importante, mas esse nosso estudo vem levantar algumas questões, fazer uma primeira aproximação sobre esse tema tão importante para entender o papel dessas áreas marinhas protegidas na manutenção da biodiversidade e na manutenção da oferta de serviços ecossistêmicos aqui para a sociedade do litoral de São Paulo.